Todo trabalhador tem direito à aposentadoria, ela vai sendo recolhida durante toda a vida. Só que hoje a gente vai falar de maneira especial para as mulheres. Esse fim de semana, a doutora Adriana Zanardi, que é advogada especialista em direito previdenciário, ela inclusive fez um evento, ao lado da doutora Josiane Zanardi, falando exatamente sobre a importância da contribuição previdenciária para as mulheres. Doutora Adriana, a gente quis trazer esse tema aqui na rádio porque achamos muito importante, Parte integrante da nossa audiência, parte significativa da nossa audiência é feminina, então a gente vai abordar esse tema hoje aqui. Eu agradeço por trazer aqui pra gente no Vida e Aposentadoria. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Thalita. Me ouve bem? Doutora, boa tarde. Ouvimos, perfeitamente. Sim. Pois é, Marco, é um tema bastante interessante, Porque quer queira, quer não, a gente foi criado numa sociedade absolutamente machista, Ainda hoje, a gente tem ainda uns traços de machismo permeando aí a vida de alguns casais e tudo mais. E o que é muito comum para mulheres, Mulheres donas de casa, principalmente, às vezes trabalhavam quando eram solteiras, e ao se casar, e eu digo isso em relação à geração dos nossos pais, talvez do seu pai, da sua mãe, dos pais da Thalita, o homem falava assim, não precisa mais trabalhar não, agora você fica em casa cuidando dos filhos e da família, e da casa, Exato. E não contribuiu para essa mulher, para essa esposa, e aí chega no fim da vida, que nem sabe se vai chegar junto, que é um ponto a ser considerado também, Uhum. Porque se ele é o arrimo de família, ele é quem traz o prover para casa, que garantia a gente tem que esse casal vai continuar vivendo junto o resto da vida. Então, é uma coisa a se pensar, É uma situação para refletir. Então, as mulheres, donas de casa, podem contribuir com o INSS, sim. Apesar de que eu falo que a dona de casa é a que mais trabalha, A gente trabalha fora, contribui obrigatoriamente, mas as mães, as avós, quem cuida da casa, trabalha muito mais do que a gente. E não tem o reconhecimento, É verdade. Então, para chegar lá no fim da vida e ter uma proteção, é muito importante que contribua com o INSS. E ela pode contribuir na condição de facultativo, Recolhendo 20% de salário mínimo até salário máximo, que hoje o teto do INSS é R$ 8.475, e o salário mínimo é R$ 1.621. Se ela contribuir num plano normal, ela recolhe 20% sobre qualquer valor base desse que eu falei, de mínimo a máximo. Se ela optar por um plano simplificado, que é uma pessoa que às vezes tem menos condição, ela vai pagar 11% sobre sobre o valor do mínimo. Aí ela não pode escolher valor base, ela só pode recolher sobre o mínimo. E se ela for uma baixa renda, uma pessoa que vive em situação de vulnerabilidade, ainda assim ela pode contribuir com 5% como uma segurada facultativa, desde que ela esteja cadastrada no CAD único, Que é o programa do governo que cadastra as pessoas e as famílias de baixa renda. Então, ela tem que ter esse cadastro para validar essa contribuição reduzida de 5%. Uhum. E essa questão da Previdência Social, ela então, você exemplificou aí a situação do casal, em questão de falecimento, também em questão de uma separação, ela pode ser considerada, em resumo ali na prática, um instrumento de emancipação financeira das mulheres. Sim, exatamente. Ainda que a mulher ganhe o salário mínimo, por exemplo, se é a condição dela, que lá no fim da vida ela vai ter só um salário mínimo, mas pelo menos é um mínimo que vai garantir minimamente uma sobrevivência para essa pessoa. Porque, por exemplo, se é uma separação onde ela não recebe pensão do ex-marido, ela não vai conseguir pensão junto ao INSS. Porque para conseguir receber a pensão junto ao INSS, ela tem que provar que ela era dependente economicamente desse ex-marido. Tem que haver o pagamento de pensão civil. E muitas mulheres não sabem dessa situação, e a gente já recebeu vários casos aqui, que a pessoa se separou, na época estava bem financeiramente, e hoje essa situação se modificou. O marido morreu, ela não tem condição de pegar essa pensão, porque ela não foi atrás, nessa modificação de situação financeira, que pode acontecer. É importante a gente destacar que a pensão alimentícia civil, ela é concedida conforme a necessidade de quem ganha e a possibilidade de quem paga. Então, havendo modificação no estado financeiro de um ou de outro, o outro passou a ganhar mais, está pagando pouco, você pode pedir revisão da pensão. Ou estou precisando de mais,
vamos entrar num acordo porque eu preciso que aumente essa pensão. Então, tem que ter esse equilíbrio entre quem recebe e quem paga. Só que essa pensão civil só vai ter reflexo se tiver formalizada perante o INSS para conseguir a pensão previdenciária. E como que é feita essa formalização, doutora? Aí é via advogado, tem que entrar com um pedido de revisão. Se for na separação, isso tudo já vai ficar entabulado, né? Vai ficar estabelecido. Porém, mudando esse status ao longo do período pós-separação, aí é através de uma revisão de pensão alimentícia, para poder garantir que no futuro lá no INSS ela tenha alguma salvaguarda nesse sentido. Mas ainda durante o relacionamento, essa mulher ela pode de alguma forma ali ter, se precaver ali numa situação como essa? Ou sim, não, é só depois se estiverem casados... Perdão, não, se estiver casado regularmente ou for companheiro e companheira com documentação que comprove essa união estável, havendo o falecimento de um dos cônjuges durante a relação, ela vai conseguir a pensão normalmente. Só que não dá para confiar só nisso, né? Porque a pensão, depois da reforma da Previdência, ela foi um benefício muito afetado. Antes, quem era aposentado e falecia, deixava uma pensão para o seu companheiro ou para sua esposa de 100% do valor que ele recebia de aposentadoria. Então, recebia R$5.000 de aposentadoria, faleceu antes de 13 de novembro de 19, a pensão ia ser R$5.000. Hoje, não mais. Hoje, o valor base é 50% de 5.000 e acrescenta 10% por dependente. Então, essa mulher não vai mais receber 5.000, ela vai receber 60% de 5.000, que dá 3.000. Então, cai muito a renda depois do óbito. Metade por isso que é importante renda, as mulheres terem essa consciência de ter também a sua aposentadoria, porque ela pode acumular a aposentadoria com a pensão por morte. São dois benefícios que são distintos. O que ela não pode é ter duas pensões e duas aposentadorias do mesmo regime, mas uma pensão e uma aposentadoria mesmo do INSS, ela pode acumular, e isso também é uma dúvida muito comum que a gente recebe. Tem gente que acha que não pode ter essa acumulação e pode. No caso, seria também pagar o próprio INSS uma previdência privada também? Exatamente. O INSS, se ela não paga e tiver uma vida contributiva passada, é ideal que ela procure um profissional especializado para entender com o que ela já contribuiu, quanto falta e como ela deve voltar a contribuir. Porque no INSS tem as contribuições, por exemplo, de facultativo. Se ela voltar para o mercado de trabalho, ela vai ser uma contribuinte obrigatória. Aí, se for CLT, é o patrão que vai recolher. Se ela for uma autônoma, por exemplo, uma pessoa que vende Avon, Natura, que faz sua vendinha lá, lingerie, por exemplo, uma dona de casa que tem uma rendinha extra, ela pode contribuir. Aí ela poderia abrir um MEI, dependendo da situação, entendeu? E ela contribui com uma contribuição menor, mas aí tem que ver também se o MEI vai ser interessante para ela, porque no MEI ela só vai se aposentar por idade. E se ela tem um tempo considerável de contribuição passado, ela pode ter oportunidade de se aposentar por tempo de contribuição. E aí ela vai precisar da ajuda de um especialista para entender tudo isso. Bom, tem também a questão do salário maternidade, né, que é um direito adquirido pelas mulheres também. Faz diferença Sim. na aposentadoria? E outra, para ter direito ao salário maternidade, a mulher tem que estar em dia com o INSS, doutora? Sim, tem que estar contribuindo, exatamente, no momento do fato gerador, que é a gravidez. Ela tem que já, pensou em engravidar, se não estiver contribuindo, vai lá, já comece a contribuir para poder ter direito ao salário depois. Tem que avaliar toda a situação, porque aí é uma garantia também para a criança, né, para o nascituro que está vindo por aí. E uma coisa importante também, se puder acrescentar, claro. Por exemplo, hoje é muito comum as pessoas residirem fora do Brasil. Então, por exemplo, esposas de homens que ocupam altos cargos em empresas globais, multinacionais, que vão morar fora. Às vezes essa pessoa tinha um trabalho aqui, precisou deixar o trabalho dela para acompanhar o marido e a família, certo? E aí, às vezes, ela pode achar que ela não pode contribuir. Ela pode. A reforma de 2019 autorizou que quem mora fora do país e não tem atividade remunerada pode continuar contribuindo como facultativo. Aí ela vai contribuir como facultativo, mesmo morando fora. E quando chegar o momento dela se aposentar, ela vai ter esse direito reconhecido. São dicas muito importantes aí para as mulheres ficarem de olho na aposentadoria,
principalmente as que não são CLT, né, as que trabalham por conta. Doutora Adriana Zanardi tirando essas dúvidas aqui pra gente. Ela que é advogada especialista em direito previdenciário. Doutora Adriana, muito obrigado por participar com a gente mais uma vez. Até uma próxima. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Boa tarde, boa semana. Obrigada, eu que agradeço o convite e espero ter ajudado aí essas mulheres ouvintes da CBN, que eu sou uma delas. Se eu tô no carro, eu tô ouvindo a CBN. Com certeza. Legal demais. Obrigada, gente. A Boa você, semana. doutora. Obrigado. 3h22.